Então vamos lá, né? Boa noite a todos. Vamos Boa noite. dar continuidade então aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, né? Carta pastoral aos obreiros, né? A Timóteo, que era um representante apostólico. Nós estudamos o capítulo 2 a semana passada. Essa semana vamos começar no capítulo 3, no versículo 1, onde ele diz assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas, sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Então, parece que nós estamos vivendo bem próximo do tempo dos fins, né? Esses homens aqui são líderes. Líderes. Então ele começa a dizer que serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, não é? Nós vemos muito hoje, no nosso tempo de hoje, pessoas blasfemando o nome de Deus, não da maneira como faziam na blasfêmia direta, mas uma blasfêmia de modo indireto, né? Ou tomando o nome de Deus indiretamente. Quando pessoas dizem que Deus disse algo sem Deus nunca ter dito, isso é blasfêmia, né? Quando as pessoas dizem que Deus prometeu algo sem Deus ter nunca prometido aquilo, isso é blasfêmia, né? Isso realmente está cheio hoje, né? Desobediente aos pais, ingratos e irreverentes, aí vai dando desafeituados, assim, domínios próprios e tal. Esses desobedientes aos pais seriam como os pais espirituais? Dos dois, né? Tanto os pais espirituais como os pais mesmo de carnais, né? Cruéis, inimigos do bem, né? Traidores, enfim, todo esse tipo de vícios, homens cheios de vícios, né? E o conselho de Paulo, ele diz assim, que é para fugir desses. Fala assim, olha, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Quer dizer, há uma forma de piedade no modo de falar, às vezes em costumes postos, como faziam os fariseus, que colocavam um fardo no ombro das pessoas e não moviam nem com o dedo, Jesus fala, né? Esses homens serão dessa maneira. Paulo fala, são esses que entram pelas casas das mulherinhas sorrateiramente e conseguem cativar elas, mulheres cheias de pecado. E ele já está falando aqui já da prostituição, de adultério, de todo esse tipo de coisa, né? Que aprendem sempre, sem jamais poder chegar ao conhecimento. São pessoas que estão aprendendo, estão recebendo ensinamento, mas jamais chegam ao conhecimento. Olha que coisa terrível, hein? Isso é coisa dos últimos tempos mesmo, né? E Paulo fala, do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés. Se nós procurarmos na Escritura Sagrada, não vamos achar esses nomes aqui, Janes e Jambres, em nenhum lugar. Exatamente. Né? Isso aqui não tem nas Escrituras. Isso aqui é uma tradição judaica, que diz que esses dois aqui eram dois magos que resistiram a Moisés na corte de Faraó. Quando Moisés joga o cajado e transforma em cobra, dizem que o nome deles era Janes e Jambres.
Se fosse procurar na escritura, eu fiquei meio perdido. A Bíblia não é inteira, não é escritura? Quando eu falo escritura ou Bíblia, é a mesma coisa. Quando procurar, achei que tinha alguma parte separada na Bíblia, que era uma escritura. Agora eu fiquei confuso. Não, tá certo. Pode, é o mesmo, né? Às vezes eu falo escritura, às vezes eu falo Bíblia, mas é a mesma coisa. Pode ser a mesma coisa. Tá. Porque a escritura é um termo, no caso, né, que fala só a escritura. Escritura, né? Porque a palavra é script. Latim, né? Latim é escritura, né? É de script. Escrever, né? No dia que você falou, parecia outro livro mesmo. Eu achei que tinha alguma coisa... Eu ia perguntar, mas você já falou. Achei que tinha alguma coisa separada, a parte diferente. Às vezes eu uso outro termo, mas Quem tem isso é os Mormons. E está escrito, outro evangelho de Jesus Cristo. Está escrito. Eles têm lá o outro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu achei que era tipo assim, alguma coisa que seria... A parte, né? Tipo a tábua que estava na tábua da vida, né? Tábua da lei? Tábua da lei, achei que era alguma coisa assim, tipo assim, que estava específica em algum local. Ok. Não. Aliás, acho que nós vamos falar um pouquinho disso aqui adiante, sobre as escrituras. Legal, bom lembrar. Né? Paulo fala, todavia eles não irão avante como aqueles também não foram. Resistiram 3 vezes a Moisés e depois não mais, né? Então, vai acontecer, e é lícito que aconteça, sempre que se levante esses homens, desta maneira que está falando aqui, é interessante que, para nós, às vezes, é escândalo nós vermos essas coisas acontecer quando, que nem ontem no programa lá, o cara fala, mas a gente passou corrupto e tal, não sei o que lá, né? Ora, mas aqui está escrito que nos últimos tempos vão se levantar homens assim. Não é novidade nenhuma para nós. Quem não conhece as escrituras, a Bíblia, as escrituras sagradas, né? Quem não conhece, acha um escândalo, tal. Mas para nós é novidade, porque está escrito aqui que iria acontecer. É que vão se levantar homens usando da palavra de Deus, usando de postos de autoridade, justamente para fazer esse tipo de coisa. Só para dar um exemplo, tem um filme, inclusive até um pouco violento, filme do Denzel Washington, que é o livro de Eli, Book of Eli, que um dos objetivos do cara mal do filme é ter a Bíblia. Porque com a Bíblia, ele, de acordo com a história, ele diz o seguinte, se eu tiver a Bíblia, tá, eu vou ter o poder. Porque na Bíblia tem as palavras que eu vou usar para dominar esse território onde eu estou. Porque hoje eu já domino, mas se eu tiver a Bíblia, eu vou dominar todo mundo. Então era um bem precioso, que no caso ele buscava. Então no caso, porque você juntar a palavra mais o dom ao mundo inteiro, mais do que muitos. Seria como se fosse uma estratégia de guerra, né? Alguma coisa. Não sei. Uma estratégia de perante Deus para poder ganhar pessoas. Perante Deus, isso tem algum sentido? Ou essa permissão de Deus é por isso? Porque eles levam as pessoas com um jeito errado, mas de certa forma traz, né? Olha, o apóstolo diz assim, ó, é lícito que no meio de vocês se levantem falsos profetas, se levantem hereges e tudo, para que os que são verdadeiros apareçam de fato. Está em Coríntios, está escrito. Está em Coríntios aí, nós estudamos. Então, quer dizer, tem que aparecer mesmo isso no meio de nós, para aqueles que são verdadeiros apareçam de fato. Né? Então, todas essas falsas pessoas que estão... Porque, na verdade, o que nós vamos falar sobre isso aqui, o que muitas pessoas ainda não ouviram é o Evangelho. E que pareça, pessoas que já estão frequentando uma igreja, são batizados há muitos anos e nunca ouviram o Evangelho. Eu tenho um exemplo dentro de casa, eu já falei isso um monte de vezes, até perto dela. Manuela ia no culto, na quarta-feira, terminava 11h30, meia-noite. Aí eu chegava, né, você via um sorriso nela aí. E aí, o que eles falaram e tal, qual foi? Não sei não, mas estava bom demais. Quer dizer, não tinha ideia do que era, mas a empolgação da pessoa que está ali na frente fazia diferença. Não tinha nenhuma ideia dela falar um. Porque o que acontece com as seitas e tudo isso mais, essa arrecadação de muita gente, não é o Evangelho de Cristo. E nem quer dizer que essas pessoas são salvas ou não. Né? Talvez alguns serão salvos. Talvez o cara está pregando uma coisa lá, de repente ele fala uma coisa que é de Deus e a pessoa, aquela que é a ovelha de Cristo, ouve e segue Cristo.
Mas a realidade é essa, que o que Paulo está dizendo aqui vai acontecer mesmo, vai se levantar esses camaradas, e para vocês saberem mesmo, que vão usar de má fé a palavra de Deus, para saber o quê? Aí nós vemos a soberania divina. O cara pode ter a Bíblia nas mãos e pode estar enganado, como estavam os escribas, os fariseus, né? Os escribas que copiavam a Bíblia, que conheciam de cor, não viram o Cristo, que a Bíblia falava de Cristo. Ele falou assim, vocês prescrutam as Escrituras, e são elas mesmo que dão testemunho de mim. Isaías fala do Cristo, fala. Vocês conhecem Moisés, é ele mesmo que fala de mim, né? E eles estavam cegos, né? E aí vem a total soberania de Deus. Nós entendemos as Escrituras. Primeira regra de interpretação de Escrituras aqui, quando o pessoal entra no seminário, fazer seminário, que vai ter aula de interpretação, que é hermenêutica, né? De interpretação da Escritura, fala, primeira regra, a condução e a iluminação do Espírito Santo. Sem isso você não vai entender nada. Escrever isso. Caso contrário, não tem como, né? Mas é isso, as pessoas vão pegar isso aqui e vão achar que são bons, que conhecem, que tem, assim como no filme, eu tenho Escritura nas mãos, vão entrar por um caminho totalmente torto, né? Paulo no versículo 10 diz assim, tu porém, Timóteo, ou que é líder, né? Tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Olha, você tem seguido de perto, estava comigo, né? As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, olha essa aqui, versículo 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão abençoados. É assim que está escrito aí? Não. Perseguidos. Serão perseguidos. Não é? Ora, todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Piedosamente... É com temor, com respeito à palavra de Deus. Quem quiser obedecer à palavra de Deus do jeito que ela é, em Cristo. Ser piedoso é isso, é ter respeito, amor e temor pelas coisas de Deus, né? Então toda aquela pessoa que é zelosa pela palavra de Deus, zeloso por aquilo que o Senhor fala, ele vai sofrer perseguição, de uma maneira ou de outra. Porque a palavra de Deus ela vai de encontro a muitas coisas que são contrárias a nós. Contrárias a nossos vícios e ao nosso... Mas na verdade todos nós queremos ser bonzinhos de vez em quando, né? Mas ela vai atacar. E aí o que vai acontecer? Quando falar a verdade, quando quiser viver piedosamente, vai sofrer perseguição, com certeza. Isso está escrito aqui. Meu Freire, do Billy Graham, essa semana ele colocou que a gente está chegando no tempo da... Quem quiser ser cristão de verdade, vai começar o tempo da perseguição. Olha. Coisa que ele nunca coloca, acho que pela primeira vez ele colocou, foi ontem ou antes de ontem, o Billy Graham, ele falou, nós estamos aproximando do tempo da perseguição e aquele que quiser realmente viver o evangelho verdadeiro, ele vai começar a perseguição. Ele falou isso e eu creio que um conhecimento de algo que está acontecendo hoje e agora. Um homem de 90 e poucos anos, né? Principalmente aqui na América. E aí ele falou para aqui, tá? Eu já vi conhecedores de política disseram que dependendo do resultado das eleições, em 10 anos os Estados Unidos vai se islamizar, como fez na Europa. Então não é brincadeira, a coisa é séria. Isso tem raízes lá no passado. É um negócio muito terrível, é um negócio maligno mesmo, né? Porque, veja bem, a gente até falou sobre isso aqui, até a gente conversando no dia, sobre a questão de como o muçulmano adora, né, ao Deus dele, né? O que você pode esperar, falando em relação ao muçulmano, que ele está na Inglaterra, principalmente, que é um dos maiores redutos hoje do islamismo, é a Inglaterra. Na Inglaterra a gente está vendo aí o que está acontecendo da questão de sair do mercado, né, como europeu, a nova pessoa que está entrando lá no governo, enfim, tudo isso. Aí o que você pode esperar de alguém fiel, tá? Que ora ao Deus dele 5 vezes por dia, não é para pedir, é só para adorar. As orações de pedido são outras orações que ele tem que fazer durante o dia.
mas só para adoração e para louvor ao Deus deles são 5 vezes todo dia. Aonde ele estiver, vestindo o que ele está vestindo, fazendo o que ele está fazendo. Então isso é uma obrigação dele, é uma coisa que ele tem como regra de fé. Tá? Então o que você pode esperar de alguém que tem essa conduta espiritual em relação ao Deus dele? Então, são pessoas espiritualmente muito fortes. Espiritualmente, estou falando qual espírito que é, eu estou dizendo que é espírito muito forte. Então, essa é uma questão por causa do domínio, porque eles estão exercendo uma influência. Do Egito, depois casou com a filha do sheik. Eles esteve dentro da igreja católica todo o tempo. Aos 50 anos de idade ele falou assim, agora eu vou me tornar muçulmano. Mentira, ele já esteve lá para fazer, influenciar tudo que ele pudesse lá dentro. É um homem de uma inteligência absurda. Ele escreveu os livros dele. Quem lê, quem entra no livro dele e não conhece o que a tática que ele estava fazendo, não tem um princípio de conhecimento filosófico e de metafísica, não consegue sair mais. De tão forte que é o negócio é terrível. Aos 50 anos ele diz, eu vou me tornar muçulmano. Mas isso ele já tinha influenciado até Papa dentro da igreja católica. O que acontece? Ele é o fundador das chamadas taricas. E ele é quem inventou certas expressões que muitas pessoas usam sem saber. E tem muita gente que é guenoniano dentro da igreja católica, dentro do protestantismo, dentro de várias igrejas, sem saber que é. Ele se introduziu e largou a doutrina dele lá e todo mundo está repetindo o que ele fazia. Então qual que era o seguinte? Ele dizia o seguinte, existe o esoterismo, que precisa de uma iniciação, para a pessoa entrar nos mistérios e chegar a alcançar uma plenitude muito alta. Existe o exoterismo, que é o que se faz nos rituais da igreja, na missa, ou no culto protestante, na Santa Ceia que se faz, isso é o exterior, o esoterismo é interior. Como fosse a liturgia. A liturgia. No Ocidente, primeiro, eles quebraram toda e qualquer credibilidade na igreja. E então, as pessoas começaram a desacreditar da igreja quando começam a lançar, a ciência provou isso, a ciência comprovou aquilo, desprovou aquilo, e a ciência não comprovou nem desprovou nada. Muitas pessoas começaram a perder a fé na igreja e foram procurar a nova era. Procurando nova era, lá viram que era coisa bobeira. Aí entraram para esse tipo de esoterismo. Nas taricas, tarica é o lugar de esoterismo islâmico, que você entra lá, aqui na América, quem era o líder da tarica, que é um cara chamado Shuon. O Shuon não falava assim, você não precisa sair da sua religião, você vai entrar aqui, mas depois que você entrou, você não sai mais, a não ser que você seja expulso. E um professor meu que teve lá 30 anos, disse o seguinte, estudando esse negócio, ele disse o seguinte, eu fui em um lugar, numa reunião, e estava lá, padre ortodoxo, padre católico, pastor protestante, budista, todo mundo lá recitando uma reza do Alcorão. Todo mundo junto. Ok? Porque eles achavam que não conseguia o algo espiritual dentro da igreja e foi buscar algo superior lá com eles. A ideia dele é o seguinte, não vamos mudar a religião de vocês, mas quem vai dominar todas é o Islã como uma cúpula em cima. Hoje nós vemos esse monte de muçulmano em volta, mas primeiro ele ganhou a batalha lá atrás, intelectualmente. Quando ele escreveu sobre religiões comparadas, ele explica coisas da religião católica melhor que padres católicos, melhor que teólogos católicos. Então o cara diz, se o cara conhece isso melhor que eu, ele tem autoridade. Então ele pegou tudo que é do budismo, hinduísmo, que ele usa termos do Brahma, catolicismo romano, protestantismo, pegou tudo, fez a comparação metafísica do negócio e explicou. O cara entra nisso e ele não consegue sair. O cara vai ler os livros dele e não consegue sair. E o cara fica lá. Mas isso aí não é... Tudo que você falou antes não está nisso aí. Tudo que você falou a respeito do pastor e das ovelhas. Uhum. Porque quando você sai de uma situação para procurar outra, você sai do emprego para procurar outro melhor porque aquela não estava te satisfazendo. Quando você vai procurar, por exemplo, então os caçadores de igreja, Uhum. a igreja do pastor Juraci tá bombando, aí não tem, são pessoas que
estão procurando igreja, não estão procurando a Estou Deus. procurando Deus. Entendeu? Então, essas pessoas aí, acho que não tem nada a ver com a religião. Não. Esse fecho aqui. Uhum. Isso daí é o seguinte, é o domínio... É a boiada. É a boiada. E esse domínio que vai, essas pessoas que serão dominadas. E é daí que vem a perseguição contra a Igreja de Cristo. Aqueles que vão contra. É que vem contra, que vem a perseguição. Porque você é contra, porque ele já tinha pastor falando sobre Tem pastores que são maçons, maçons. Cristianismo, cristianismo com islamismo, cristianismo, coisa assim. Né? Isso tem o dedo do René Guénon lá. É um negócio terrível. Então o que acontece? É por isso que Paulo insiste, olha, fica na doutrina. Esse negócio de procurar coisas superiores, porque uma coisa é certa, nós estamos aqui ainda. Esses caras queriam procurar, no desenvolvimento deles, você vai subindo, vai chegar até lá, e depois vai chegar no supra espiritual, que ele fala que é está acima de Deus até essas coisas, que eles chegam a dizer. Os caras que tá acima de Deus, a supra-espiritualidade, o supra-ser, ou não ser, que é a coisa que eles falam, é coisa deles. Isso é um termo muito complicado para explicar. Adrenalina na fé. Isso é a construção da Torre de Babel do passado. Não, é adrenalina. Você quer sentir igual, né, você dá aquela... Então o que acontece? Por isso que é muito difícil. Qualquer coisa que nós começamos a sair um pouco fora da doutrina, por isso que Jesus fala um pouco de fermento leveda toda a massa. Né? Então essa busca incessante do homem para algo que, nós estamos aqui ainda, vamos caminhando. Olha os homens de Deus no Antigo Testamento. Né? Abraão, Isaac, Jacó, viveram a sua vida aqui na esperança, porque aquilo que você já viu, não é uma esperança, você já viu. Não é? O que você já viu deixa de ser esperança porque você já viu. A esperança é aquilo que você não vê, você espera daquilo que você não vê. Nós esperamos novos céus e nova terra, nós não vimos ainda. As pessoas querem estar lá vendo Deus já antes da hora. Né? E isso no ser humano, principalmente no mundo atual, quando tudo é libertinagem, tudo é liberdade, as pessoas já não esperam mais. Né? Esse dia o pastor Jardim estava em casa contando, hoje é o dia que, fazendo não sei quantos anos, que eu fui pedir a Maria Lúcia em namoro. Como era o namoro antigamente? Você pedia namoro. Eu lembro. Você pedia noivado, você esperava, você casava, havia espera. E havia coisas assim, entendeu? Hoje, o cara começa a namorar e está casado. Ele fala, estou namorando, está nada, está casado. Não existe espera, não existe nada. Então isso vai criando nas pessoas essa ansiedade de querer coisas antes da hora. E a pessoa quer estar no céu antes de morrer. Quer alcançar a vida eterna, e aí entra nesses esoterismos, entra nessas coisas. E tudo isso é só coisa, isso são coisas pequenininhas que estão minando. Tem muito mais coisa além disso. Mas eu estou dando um exemplo, né? Do que faz as pessoas irem buscar coisas antes da hora, ao invés de viver a fé aqui na esperança da nossa redenção. Porque o cara sai daqui dos Estados Unidos, vai para o Nepal para se encontrar. Tomar banho no Rio Grande, na Índia. Muitos Caminho europeus estavam tudo lá, eles vão de mochilinha para fazer as meditações lá e acham que vão voltar para passar atingir o Brahma. Passar a lua de mel no caminho de Santiago. São coisas que as pessoas estão querendo buscar além daquilo que Deus colocou um tempo para cada coisa. Olha, há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo de rasgar, há tempo de costurar, há tempo de todas as coisas. O nosso tempo aqui é o tempo de viver na esperança do reino de Deus, mas na nossa vida aqui ainda. Nós temos uma vida para viver, nós temos uma vida aqui na terra ainda, esperando a vida eterna. Então esse negócio de querer, eu vou à igreja aos domingos, porque eu me sinto bem, eu me sinto leve, é a busca do Brahma. Você está buscando, você não está indo lá para receber nutrição da palavra de Deus e para servir ao Cristo. Você está buscando algo para fugir dos seus problemas. Mas Jesus disse que no mundo vocês vão ter aflição, meu filho, você está no mundo ainda. Você vai ter aflição, vai ter problema, isso é normal. Eu vou lá porque eu estou com muito problema. Então, melhor você ficar em casa, não vai não, porque se for para você resolver o problema, você está buscando outra coisa. Você vai resolve em casa, às vezes resolve um problema. Não é? Então, o que acontece?
esse é o problema aqui, que Paulo está insistindo, porque você vê que todas essas duas epístolas estão insistindo na doutrina. Está falando que vão se levantar falsos profetas. Está falando em perseguição. E está chegando a hora da América, infelizmente. Né? Nós vamos ver coisas ainda terríveis acontecer. Né? A perseguição hoje existe. As crianças vão pregar na escola, a professora liga para a mãe e fala assim, olha, sua filha está pregando aqui. Você pode pedir para ela parar com isso, que ela está lançando coisas nas outras crianças. Tá? Eu estou falando de crianças de 10 anos de idade. A única religião hoje no mundo que é considerada religião oficial é o islamismo. O muçulmano pode falar da religião dele em qualquer lugar do mundo. É religião. Mas é igual gay. Mesma coisa. Né? O gay, a gente é obrigado a engolir o que quiser. Agora... Mas por quê? Hã? E por quê? Essa é a nova Minoria. ordem mundial que está vindo aí. É que eles são minoria ainda. Aí, quer dizer, se dizem minoria. Né? É igual a mesma situação do gay. Nós somos obrigados a engolir tudo. Então, Outro dia eu vi na Rádio Globo que foi gravada a primeira cena de sexo entre dois homens. Vai passar na novela das 11 agora. Hoje. Quem lê jornal sabe, eu vi. Entendeu? Então, não, tô não vergonha de saber, ué? É, mas Então, hoje, ué. não só É com mole? relação a essa cena de hoje, mas hoje o Você é cristão obrigado não a tem ouvir tempo para as coisas de Deus, mas tem tempo para ficar na TV. No iPad, difícil, é difícil. Você é obrigado a ver isso. No Facebook. Quer dizer, você é obrigado. Ah. Não, tá aberto para você ver. É livre. Entendeu? livre. Com relação à yoga, né? também a influência... Que a gente vê muito, de vez em quando a gente ouve falar, gente, até cristão mesmo, a Fazem. igreja tá, aí faz academia, daqui a pouco tá praticando Fazendo yoga. yoga. Tudo é coisa lá do Oriente. Isso veio com o René Guénon. Tudo isso veio com ele. Eu posso Transcendentalismo. contar Transcendentalismo. uma coisa e a engraçada? Aham. É muito boba, mas eu vou contar. Eu fui pro yoga, né? Aí, depois de uma tremenda coisa de... Eu subi na bicicleta e... Ai, vamos pro yoga, vamos. Cheguei lá e aí eu tô assim, sentindo bem, eu me senti bem porque eu tava relaxando, os meus músculos estavam todos doendo. Aí o homem tá falando lá e não sei o que, você conseguiu chegar não sei aonde. Aí de repente ele subiu na árvore. Aí eu falei assim, mas moço, como é que você subiu aí? Eu tô tão cansada, eu quero ficar aqui embaixo relaxada. Então assim, não tem como isso entrar na sua cabeça, essas coisas, porque... E eles vão falando. Eu não sei, eu nunca fui num yoga que alguém em brasileiro fica falando, então eu não sei como que é. Mas aqui tem que ter lá um professor, que daí ele vai falando aquelas coisas, e se você entender, você vai dizer assim, o que esse homem tá falando, entendeu? Assim, é coisa que não tem nada a ver. Então, eu concordo que não devemos ir mesmo, porque aquilo vai entrando na cabeça. É porque eles dizem que você tem que se esvaziar, né? Sua mente tem que ficar vazia. Quer dizer, se sua mente está vazia, qualquer outra coisa quiser. pode vir É a oficina do diabo, né? e tomar conta, né? E aí você vê gente da igreja gastando tempo com isso, quando podia estar buscando a palavra de Deus. Nós temos tudo muito mais do que Aí isso na depois não palavra de Deus. entende as situações adversas, né? Que às vezes tem que enfrentar, não tem força, não tem... Você vê, eles entraram sorrateiramente sem ninguém perceber. É assim que vêm as coisas. Né? Assim que as coisas vêm. Mas nós que estamos... Por isso que é necessário nós observarmos a palavra de Deus e ver o que ela está dizendo. Olha o que Paulo diz no versículo 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Né? Esse é o que acontece no mundo. Os caras enganam e são enganados. E aí um quer enganar mais que o outro e aí vai. Né? Olha o conselho no versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, as sagradas escrituras aqui, né? Que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Tu, porém, está tudo isso daí aí. Tu, porém, para Timóteo e para todos nós, permanece naquilo que você aprendeu, porque você sabe de quem você aprendeu. Nós aprendemos diretamente do Cristo, da boca do Senhor Jesus e dos apóstolos. A
a nossa fé, a nossa perseverança está na doutrina apostólica, não é? E que desde a infância, no caso de Timóteo, sabe as sagradas letras, por causa da mãe e da avó dele, né? Que podem fazer o quê? Tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. As Escrituras nos tornam sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, quem gosta de Bang Bang, eu gosto de Bang Bang, fica assistindo um filme antigo, né? Quem gosta de filme de faroeste, pega os filmes de faroeste dos anos 50 para cá e dos anos 50 para lá e você vai ver a propaganda que tem se feito. Antes dos anos 50 para lá era assim: o índio sempre era o camarada que estava lutando com o branco lutando com o índio, era aquela bagunça, né? Era cowboy contra índio. Então as criançadas brincavam disso. Depois dos anos 60 começou a se tornar o seguinte: o índio começou a se tornar uma figura sábia, que tem uma sabedoria além do branco. É verdade. Pode ver, porque você vai ver, é sempre assim. O que Hollywood fez nisso? Isso aí foi influência lá dentro de Hollywood desses camaradas para descristianizar a América, descristianizar o povo, para acreditar que existe uma sabedoria superior às Escrituras Sagradas, porque a América foi fundada debaixo da palavra de Deus. Ok? Olha como é sorrateiro o negócio. Não é? Então, mas Paulo diz assim, olha, são as Escrituras Sagradas que nos tornam sábios. Não é um conhecimento de alguém que conhecia os Espíritos. Isso aí não conhece nada, está falando de um demônio. Quem tem conhecimento é quem conhece a palavra de Deus. Paulo está falando, e olha só, versículo 16, toda a Escritura é a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Acabou. Vou falando em influência aí, quem já assistiu, eu já assisti algumas vezes, não sei vocês, o filme Ghost, com a Demi Moore. Assisti umas 4 ou mais. Rapaz, você vê aquele filme, você viu o que acontece naquele filme, você chora. Totalmente fora, mas é bonito. Que o filme é muito forte, muito violento, mas como ele trabalha da questão da reencarnação, da possessão, né? Ele recebeu o espírito do cara que já de estava... receber o espírito e você vê aquela coisa, você torcendo, é agora que vai dar certo, né? Você vê como é que é a questão da... Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. A palavra de Deus diz isso, eles sabem como fazer a coisa. A moedinha subindo assim na parede, assim, ó. É um negócio muito forte da questão da influência do... Esse cara vem com coisa pesada. E nós temos a palavra de Deus, que Paulo diz, toda a escritura é inspirada por Deus. Não é por qualquer um, é Deus que soprou. E disse, vai escrever isso aqui. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso não vem por exemplo, um grupo de pessoas lá de não sei onde, não sei não. Aí você já está falando de esfera superior, né? Porque não tem sentido um grupo de pessoas elaborar arquitetar um plano nessa magnitude tão larga. Não, aí você... deixa eu dizer um negócio que eu esqueci de dizer. É uma linha muito grande. Deixa eu esqueci de dizer. A Inglaterra está islamizada hoje, ok? Sabe o príncipe Charles o que ele é? Membro de uma tarica, obedece tudo que um sheik fala. O cara vai ser rei da Inglaterra. Como é que esses caras conseguiram entrar lá? Como é que esses caras conseguiram entrar lá? Tem o dedo de um sheik. Quem estava por trás desse sheik? Vai lá atrás de novo, renegado não. Muita coisa que a gente não sabe de nada, não. Olha, as coisas que acontecem por debaixo dos panos que ninguém sabe, é coisa maligna. Pode ter certeza que é coisa maligna, mas... Você chega pro Eduardo Cunha, rapaz, o cara tem tudo, o cara tem...